Com o compromisso de levar mais diversidade e inclusão para o mercado publicitário, 3 amigos criaram um projeto do zero e sem fins lucrativos, o Perifa Lions. As ações do Perifa ajudam o mercado de publicidade a enxergar estudantes talentosos das periferias de São Paulo e a ampliar as oportunidades de trabalho na área de comunicação. Quem tem um amigo tem tudo. Se eu posso devorar, ele busca no fundo. É tão 10 que juro, todo estresse é miúdo. Não ponto pra escorar quando foi absurdo. Às vezes, tudo o que precisamos na vida é de uma oportunidade. A palavra inclusão representa acolhimento. Mais que isso, incluir é demonstrar para o outro a possibilidade de pertencimento a algum lugar. E foi em cima desses conceitos que nasceu o Perifa Lions. Quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo. Pronto pro que vier mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo. O projeto surgiu quando eu e Letícia, que trabalhamos no mercado há mais de 10 anos, a gente sempre trabalhou em agência, a gente se uniu com o Flávio, que é professor do curso de publicidade daqui da Unasp do Capão Redondo, para poder promover principalmente conexões para os alunos. Tudo começou mais ou menos quando eu convidei a Irina e a Letícia para virem dar algumas palestras aqui para os nossos alunos aqui no Capão, né? E isso motivou muito os alunos a quererem se preparar para poder fazer parte desse mercado. Em contrapartida, eu contei para elas dos desafios que a gente passava aqui, dos desejos e dos sonhos que os alunos tinham e também das preocupações que eles tinham de um dia conseguirem sair do Capão, né? Costumo dizer que a frase que deu início a esse projeto foi dita por um aluno, por um estudante da periferia de São Paulo, que ele falou: professor, eu nunca nem saí do Capão. Imagina sair de São Paulo. Nesse projeto a gente pode proporcionar para eles uma oportunidade para romperem as barreiras, para estourarem a bolha e poderem fazer parte do mercado publicitário, né? Volta como o sol, cheio de luz e inspiração, rompendo a escuridão. O mercado parece estar atento à necessidade de inclusão e de ter uma equipe mais diversa. Mas, muitas vezes, eles ficam no escuro e sem saber como contratar esses estudantes. E são iniciativas como o Perifa que dão o start para essa conexão. Quem tem um amigo tem tudo. Quando a gente começou a desenhar o projeto, né, eu e Lê, a gente foi primeiro conversar dentro das nossas agências, a gente encontrou bastante apoio. Conforme a gente foi andando pelo mercado e apresentando a ideia, a gente foi sentindo muita boa vontade e pouca estrutura. E eu acho que é aí que, inclusive, a gente consegue ajudar. Dá para ver que existem muitos publicitários querendo fazer alguma coisa para ajudar, mais do que você ter uma estrutura dentro da agência que permita essas pessoas fazerem isso. Que projetos como esse são muito importantes, ainda mais em momentos como esse, em que a gente vê a intensificação da desigualdade social no Brasil. Parece um tema denso, mas muito mais simples do que isso. É basicamente a gente poder fazer a ponte. O Perifa Lions ele é um projeto independente, sem fins lucrativos, que surgiu a partir dessa necessidade, né, de fazer com que o mercado publicitário enxergasse esses estudantes. O projeto ele surgiu no início do ano passado, a gente lançou ele em janeiro de 2020, e ele começou como um concurso, inspirado no Young Lions, né, como um reflexo do Young Lions, mas para suprir uma lacuna anterior ao Young Lions, que é uma iniciativa muito focada para profissionais, né? Para quem já está no mercado. A gente se inspirou no formato do Young Lions, inclusive a gente conversou com eles, eles ajudaram a gente, deram dicas. E a gente atua, na verdade, no passo anterior do Young Lions, porque para você participar do Young, você tem que ter 2 anos de experiência profissional. A gente está falando com estudantes. Então a gente entendeu que tinha um passo anterior que a gente precisava, uma lacuna anterior a essa que a gente precisava preencher. Então o Perifa Lions surgiu como um concurso. O concurso envolvia uma premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar, em que o primeiro lugar a gente levaria a dupla vencedora para o Festival de Cannes para participar daquilo tudo.
e a dupla voltaria para o Brasil com uma vaga de estágio garantida. O segundo lugar envolvia vaga de estágio e bolsas de estudos numa escola de criatividade. E o terceiro lugar também, bolsa de estudo e vagas de estágio. A gente lançou o concurso com essa premiação, né, que envolvia a ida para o Festival de Cannes, mas principalmente as vagas de estágio e as bolsas de estudo. Para a gente, nada disso faz sentido se a gente não tiver as vagas de estágio atreladas a todas as iniciativas, a tudo que a gente fizer. Porque para a gente o mais importante é conseguir colocar ou ajudar ou auxiliar ou orientar esses estudantes a entrarem no mercado publicitário. Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19, os planos iniciais do Perifa Lions ficaram impossíveis de serem realizados. Mas o projeto não ficou parado. A Letícia e a Irina pensaram em soluções por meio do mundo digital para continuar conectando talentos da periferia com o mercado publicitário. A forma como a gente se adaptou foi pensando qual que era o nosso propósito central. E o nosso propósito central é conectar esses talentos com o mercado e também ajudar esses jovens a se qualificarem. Então, a gente lançou uma série de outras iniciativas para tornar possível essas conexões. Essas mentorias foram eventos muito legais. Além das mentorias por áreas, teve as conversas individuais, né, com alguns profissionais que fizeram apresentações. Eu participei de planejamento e foi muito legal porque você vê duas coisas. A ansiedade e a curiosidade dos alunos, né, desses estudantes que estavam querendo saber mais de publicidade com perguntas que você nem imagina. E, por outro lado, os profissionais como eu, que estão há muito tempo no mercado e que ficam renovados com a possibilidade de conhecer pessoas que estão tão apaixonadas por publicidade. A gente calcula que de julho até o final do ano, a gente conectou mais de 200 estudantes com grandes profissionais do mercado, através das mentorias, das lives, enfim, de todas essas atividades. Mas o que eu acho muito importante dizer é que a gente não fez nada. O mérito é 100% deles. A única coisa que a gente fez foi fazer com que o mercado enxergasse esses talentos. Foi a partir de uma live na rede social do Perifa que fez com que o Pedro enxergasse o caminho para ingressar na profissão. Hoje, ele faz parte do time de uma das agências mais conceituadas do Brasil, a W Macan. Eu acho que projetos como esse estimulam o pessoal da periferia, que tem uma quantidade muito grande de publicitários, com certeza, que são da periferia. Um exemplo disso pode ser eu. Acho que não tem como dizer que não foi um divisor de águas para mim. Eu já estava pensando em entrar na área de mídia, não sabia se eu ia entrar em si numa agência de fato. E com o Perifa eu consegui ver se realmente a área de mídia, por meio das lives das mentorias, eu consegui confirmar se era realmente isso que eu queria. E ainda bem, com a motivação também apareceu uma oportunidade na W Macan. E aí agora eu estou trabalhando junto com o time da W. Eu vejo que as agências, elas têm sim muitos programas dedicados à inclusão, muitas delas têm até um projeto estruturado para isso, mas eu acho que devem haver principalmente dois caminhos que elas podem seguir que vão ajudar bastante. Então o primeiro passo seria fazer com que as vagas chegassem nas periferias, as vagas chegassem em grupos sociais distintos, e o outro ponto seria um processo seletivo às escuras, assim, sabe? Às cegas, porque se a gente conseguir estabelecer um processo em que não se leve em consideração onde a pessoa mora, qual que é a origem social dela, eu acho que a gente conseguiria focar no que é importante, que é a vontade de aprender, que é a capacidade que a pessoa tem. Porque a gente tem esse problema que é estrutural no mercado de agências, em que as pessoas geralmente buscam preencher as vagas por indicação. Então ela pergunta para os amigos, ela vira para o lado e pergunta para outras pessoas da agência. E isso impede que pessoas muito talentosas, mas que ainda não conhecem ninguém de dentro da bolha, consigam entrar. O que eu acho que é muito importante a gente nunca perder de vista, não só para o projeto Perifa Lions, mas para outros projetos de inclusão, é que são dois pilares. Eles têm que existir e o mercado precisa abraçar, porque é uma questão ética, de justiça. A gente tem pessoas muito bem qualificadas que não estão tendo acesso às chances que o mercado poderia dar para elas.
E também existe uma questão até mercadológica de eficiência. Se você tem uma equipe diversa, você vai ter mais referências diferentes. Então, a sua comunicação, o produto de comunicação que a sua agência está colocando na rua, ele vai ter muito mais chance de brigar pela atenção dos brasileiros do que ele teria se ele não tivesse essa multiplicidade de olhares e de referências na hora de fazer ele. Então, eu acredito muito que a coisa da inclusão, a gente precisa sair das conversas de RH e precisa entrar nas do board, porque é uma coisa, volto a dizer, de sobrevivência das agências, de sobrevivência das empresas, de ter talentos diversos, de incluir essas pessoas, porque elas vão trazer a criatividade de verdade. A Ana Carolina entrou recentemente na UMAP BBDO, graças à ponte Perifa Lions e mercado publicitário. É muito importante para a periferia um projeto como esse. Igual eu, por exemplo, vim de escola pública, sou estudante 100% ProUni. Para mim seria muito difícil e complicado chegar numa agência grande, conhecer os profissionais que eu estou conhecendo. Então está sendo assim uma imersão enorme. Esse projeto ajuda a ampliar horizontes de verdade. Com isso eu espero que o mercado me abrace e que eu venha mostrar muito ainda do que eu sei. O Perifa é uma instituição sem fins lucrativos. O que eles precisam para se manterem vivos é apenas de compartilhamento e de visibilidade, principalmente nas redes sociais. Ocupação, pertencimento, né? É um projeto que surgiu para fazer com que os estudantes se sentissem parte, de fato, do mercado, né? Porque muitas vezes eles não conseguiam nem se enxergar dentro das grandes edifícios espelhados da cidade de São Paulo. Então, o projeto surgiu para fazer com que eles se sentissem parte disso. Como professor, para mim, é extremamente gratificante saber que, como professor e com o Perifa, eu pude contribuir um pouquinho nessa jornada do aluno de se entender como um publicitário, que faz parte de um mercado fantástico, maravilhoso, e de fazer com que ele conquiste o seu espaço lá. O Perifa, ele realmente trabalha pensando em conexão e qualificação, que é tudo que essas pessoas precisam. Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não tiver a solução estruturada, definitiva, duradoura, a gente vai hackeando o sistema, botando os alunos em contato com as pessoas, ajudando esses alunos a se qualificarem, direcionando eles para outras iniciativas de inclusão que são super legais e que estão pipocando por aí. E de passinho em passinho, você vai construindo coisas que realmente impactam a vida das pessoas e que são muito legais, tanto para as agências quanto para os alunos, né? Eu acho que a gente está indo por um caminho muito bom, que é entender o quanto que esses talentos que são diferentes, eles estão trazendo, eles estão agregando para as equipes, para os trabalhos e para a cultura das agências e das empresas. O projeto precisa ser visto, tanto pelos alunos quanto pelas agências. Então, divulgue, você que está assistindo, ajude a construir esse novo cenário no mercado de trabalho.